Lembrando que, havendo fracassado o povo de Deus o propósito pelo qual Deus tinha o estabelecido, Deus fez uma correção dura. E essa correção foi até profetizada pelo profeta Jeremias e outros. Esse profeta aqui é de outro tempo diferente, esse que a gente está nele, mas que Deus havia dito, se o povo não obedecesse, ia ter um problema sério. E um dos problemas que ele estava tendo em mente lá foi o cativeiro babilônico. Já tinha tido outros, né? Mas agora veio o da Babilônia, o cativeiro babilônico. E nesse momento, Deus permitiu que um monarca histórico bem conhecido, que todo mundo sabe o seu nome, Nabucodonosor, né? Nabucodonosor. Esse homem, esse rei, o ditador, foi a Jerusalém e em 586 a.C. e ele fez uma destruição. Até a Arca da Aliança desapareceu. Mas dizem que alguns judeus piedosos esconderam ela antes da destruição. Mas foi destruído o templo, depois foi destruído, mas começou ali. E os utensílios foram levados para a Babilônia: prata, ouro, bacias, panelas, talheres, todos os utensílios preciosíssimos, valiosíssimos, foram levados para a Babilônia. Depois, ouvindo isso, pude ver, irmã Rose, que Deus permitiu levar para preservar. Se tivesse ficado lá, teria sido destruído, roubado, todo mundo roubava. Mas o rei mandou, com toda a segurança, levar contado e botar na casa do seu Deus lá. Contadíssimo, tudo anotado. Então, o povo ficou 70 anos na Babilônia, sem o serviço sagrado. Lembra o Salmo 137? Pediam para que cantássemos os cânticos de Sião. Como podemos cantar em terra estranha? Então, eles estavam sem culto, sem adoração lá. E aquele cântico que fala, o Salmo 137. E então, Deus agiu na história. 70 anos passou-se do cativeiro, e agora já não tinha mais Nabucodonosor, nem o reino da Babilônia, né? Você lembra que os medo-persas assumiram o controle do tempo de Belsazar, e entra o rei Ciro, o persa, o grande. Ciro é aquele grande da história, que todo mundo da história geral conhece, lê sobre ele, né? Ele, então, faz um decreto para que o povo volte à sua terra. Volte à sua terra. E eles agiam assim: você tem a liberdade. Ele usou uma coisa boa, ele separou entre a religião e o Estado, né? E o Estado. Deu liberdade ao povo de ter sua crença, e adorar o seu Deus. A gente sabe que ele não conhecia Deus. É dito no livro do profeta Isaías que ele não conhecia Deus. Mas Deus chama Ciro de o meu ungido. O meu ungido. E ele então decreta que o povo pode voltar. Aconteceram 3 levas do retorno desse povo. No tempo de Zorobabel, no tempo de Esdras e no tempo de Neemias. No tempo de Zorobabel, eles voltaram com a finalidade de reconstruir o templo, e preparou-se isso por muito tempo, 2 anos lá preparando, e o rei tinha enviado cartas para que fossem livres para o que precisassem lá ter da população vigente, e eles estavam em preparação, e 2 anos depois começaram a construção do templo. Só que em face os ataques dos vice-samaritanos, isso teve um retrocesso. Teve muitos altos e baixos,
impedimentos até que a obra foi embargada. Parou. O tempo passou. É bom lembrar que teve o período de Esdras, o período de Zorobabel, o período de Esdras e Neemias. Quando chega esse momento aqui, que o povo está em situação calamitosa, já faziam 16 anos que essa obra tinha sido parada. A gente fez uma comparação analógica, boa analogia, Wellington, de Jó com a situação vigente. É exatamente isso mesmo, não tem outra coisa, né? E nesse caso, aqui dentro do livro a gente pode ver algo muito parecido também, porque no verso de número 2, está escrito, no final do verso, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo dizendo, não chegou o tempo ainda não. Eles não estavam com nada contra a reconstrução. Eles não estavam sem querer, mas estavam somente dizendo, não é o tempo agora não, depois. Parecia muito com o Brasil, né? Depois, né? Parecia muito. Mas se parece mais com crentes relaxados, descuidados, que não tem o zelo pela obra do Senhor. Aqui o assunto é a obra do Senhor. E que deixa só para depois que eu estudar. Aí estuda dia e noite, estou estudando dia e noite, a semana todinha, sábado e domingo. Vai passar não, meu amigo. Se passar, é uma tragédia. É melhor não passar. Você pode cair no esgotamento mental e até físico também, com essa tua preocupação, porque o Deus que te criou disse que é para descansar um dia por semana. Ou não? Ele está errado? Ele sabe que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Aí você quer lutar contra Deus. Não, eu não preciso não. Precisa sim, senhor. Sim, senhora. Aí quer estudar direto para tentar passar. Pode ficar até doido. Pode ficar louco. Porque não está sabendo administrar para você próprio. Então, mas vá lá. Essa pessoa, digamos que passou. E então não posso mais porque eu estou na faculdade. Não tenho mais tempo. Né? Deixa eu terminar. Aí terminou. Não posso agora porque eu vou fazer o concurso, vou estudar para o concurso, vou trabalhar. Então, passou no concurso, Deus até abençoou, né? Aí não tem o tempo não, porque o meu trabalho não permite. Não tem o tempo de ir para a igreja não, de fazer nada para a obra de Deus não. Aí quando começa a melhorar, se casou. Aí é porque a família agora está tomando muito tempo, chegaram os filhos. Vai morrer e não resolve o problema. Se não tomar uma decisão logo. Aqui, eles estavam, não veio o tempo ainda não. É depois. Mas chegou o tempo em que eles trabalhavam para seus próprios interesses. E o interesse maior dele era suas próprias casas. Suas próprias casas. Olha aí o verso número 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta permanece em ruínas? Considerai o vosso passado. Considerem o passado, final do verso 5. E lá estava dando tudo errado. Tendo semeado muito e recolhido pouco. Foi contraproducente, né? Comeis, mas não chega para fartar-vos. Uma fome, e nunca enche o bucho, né? Nunca mata a fome, né? Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Até perder, perdeu. E não sabe o que aconteceu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Novamente, considere o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa,
dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Então trabalhe. Ele corrigiu e mandou trabalhar. Se envolva na obra, se envolva nesse negócio. Quem é crente aqui respondeu a mensagem, que era temente a Deus. Quem é de Deus, o que acontece? Ouve as palavras de Deus. Isso é atender. Isso é atender. As ovelhas do Senhor ouvem a voz dele e seguem a Jesus. E não se atrapalham não, porque elas sabem quem é ele, seguem porque sabem quem ele é. Não seguirá a voz do estranho não. Não seguirá o estranho. Então, esperastes o muito e esse que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. A gente, não é que a gente tem receio não, mas a gente sabe que pregar uma mensagem dessa bola com muita gente, não bola? Vai ter muita gente que foi para mim, foi só por minha causa, né? Foi não, foi por todos nós. Agora se bateu na tua cuca, é porque precisava. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, não choveu. A terra os seus frutos, vive a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre os animais. Agora, eu acho interessante aqui no verso 12 em diante, olha aí. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mando dizer, e o povo temeu diante da liderança. Zorobabel, Josué e os demais da liderança, eles responderam a palavra de Deus. E o que aconteceu? Todo o povo acompanhou. Todo o povo acompanhou. Por quê? Porque o povo acompanhou. Está lá no verso. Porque temeu ao Senhor seu Deus. Se não tiver o temor de Deus, não vai resolver nada não. A pessoa vai entrar aqui, sai por ali, nem liga. A insensibilidade hoje está muito grande para com a palavra de Deus. E eu estava observando que não é só para com a palavra de Deus não, irmã Nelci. As pessoas estão insensíveis umas para com as outras. Quando a leitura que a irmã Nicele fez hoje, Jesus disse que é para amar o próximo como a ti mesmo. Não foi? Aí as pessoas veem alguém morrendo ao seu lado, caindo ao seu lado, é indiferente, está nem aí, não me atingiu. Enquanto que Jesus deu o exemplo do bom samaritano, não foi? O cara estava caído lá, atingido, e ele elogiou e fez referência positiva ao gesto que ajudou ao caído. Mas hoje, pode cair um aí do Covid-19, não, mas não chega em mim não. Cai outro lá na frente, não, mas é poucos. Já vai quantos, Rio Grande do Norte? Passou 200, né? Não, mas não deu ainda, não. Nossa cidade está até bem, só morreu 30, né? Só morreu 30, foi. Quer dizer, a insensibilidade. Aí você chega no comércio, tá as pessoas operando sem máscaras, trabalhando sem máscara. Eu digo porque eu vejo, trabalhando sem máscara. Aí o comprador vê, aqui dá certo para mim que eu não uso máscara, e entra logo lá de cara cheia, né? Alguns, eu chego, eu pego pesado com alguns. Vocês desrespeitam as regras que são a favor da saúde e da vida? Já cheguei a perguntar isso. Quando eu chego num estabelecimento, eu boto logo as máscaras. Vejo eles botando logo as máscaras, porque sabe que eu vou observar. Mas cheguei numa semana, parabéns, porque está todo mundo de máscara. Parabéns. Elogiar também, porque fez correto, né? Fez correto. Mas, irmãos, a insensibilidade está muito grande. Não estão ligando, não. Eu estou dizendo isso aqui, porque tem um texto lá na frente que fala sobre a contaminação. Não vou chegar nele agora, mas eu quero só dizer aqui
que estamos num tempo de pessoas insensíveis. A gente pregou na escola dominical, 2 Timóteo 3, na semana passada, mostrou a insensibilidade do povo dos últimos dias, insensíveis, implacáveis, não amante dos prazeres, inimigos de Deus. Aí o quê? Como é que essa pessoa vai responder a palavra de Deus se não há o temor de Deus? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é prática. Ela é prática em todos os sentidos da nossa vida, para nos abençoar e nos ajudar. Aí, eu queria que você acompanhasse agora, porque nesse pequeno livro nós temos 4 mensagens. São 2 capítulos. O primeiro tem 15 e o segundo tem 23. Somos um total de quantos versos? O primeiro tem 15, o segundo tem 26. 38 versos. 37, 38, né? Então, são poucos versos, não são? Mas aqui tem 4 mensagens de Deus nesse livrinho. E olha aqui. A primeira mensagem. No 2º ano do rei Dario. Não é Dário, é Dario. Se tiver um acento na sua Bíblia, tudo bem. Mas eu creio que não tem, não vi nenhuma com acento. Mas pode ser que apareça algum que tenha, né? No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu. A primeira mensagem está no capítulo número 1. Os 15 versos tem a repreensão de Deus e a resposta do povo. O povo veio, olha o verso 14. O Senhor despertou o quê? O espírito de quem? De Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Quem mais? E o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Quem mais? E o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês. Então, o povo respondeu a partir da liderança. Você que é um crente, você que está nos escutando, que é um crente antigo, estou dizendo que é um crente velho, não, tem crente velho e crente antigo, né? Tem crente velho e crente antigo, né? Você que é um crente antigo, do início da história da igreja, tem uma responsabilidade de dar um testemunho bonito de envolvimento na obra de Deus, em todos os sentidos, para a presente geração, e sua história ficará registrada para gerações futuras. E verão isso como exemplo, como é visto Jó. Viste qual foi o fim que Deus lhe deu. Tendes ouvido de Jó e dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Referência histórica. Então, cada crente mais antigo, que conhece mais um pouco, é uma responsabilidade maior que Deus lhe concede diante da presente geração e da sociedade na qual vivemos, da igreja do Senhor a qual pertencemos. Então, Josué, Salatiel, o sumo sacerdote, aí a liderança envolveu-se. E Deus foi quem despertou aqui, foi um verdadeiro despertamento espiritual. Eu vou fazer aqui alguma nuance. Fazer uma nuance aqui. O Senhor despertou, Deus aqui concedeu um grande despertamento econômico na nação de Israel. Foi um grande despertamento financeiro. Nada disso. Nada disso. O testemunho aqui não era, eu não tinha onde morar, agora tenho uma casa. Não estou nada contra você ter uma casa. Deve ter até. Mas o testemunho aqui não é esse. Eu tinha um Fiat 147, daquele da marca Tampo. Agora tem
o quê? Qual é o do Lucas? O top, é um carro, o Corolla, e tem uns carros top que tá surgindo aí, né? Ou a Hilux do ano, né? A Touro, que não entra muito bem naquele carro, mas o testemunho aqui não é esse. Meu comércio era uma bodeguinha, agora é um grande supermercado. Não é esse o testemunho aqui. O testemunho é o despertamento espiritual. Está aí, ó. Deus despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito do resto de todo o povo. Um despertamento espiritual. Quando isso acontece, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que acontece? As demais coisas, irmã Rosneu, serão acrescentadas. Esse é o verdadeiro despertamento é o espiritual. É o despertamento. Mudança de vida, você trabalha, Deus vai abençoar. Passa por onde? Então, não vai acontecer milagre daquele jeito de passar um lenço na porta do banco e amanhecer 50 minutos só conta, não. Isso é papo furado, viu? Isso é papo furado, né? Isso é papo furado. Já tem gente preso. Sem comentário. Bom, mas o que acontece é que houve um despertamento e uma resposta do povo. Queira Deus que nossas igrejas respondam à palavra. Olha aí a segunda mensagem que nós temos. 2:1. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, a segunda mensagem está aí. Vá ao verso 10, a terceira mensagem. Ao 24º dia do mês, 9, já mudou o mês, tá vendo? No segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, então, a terceira mensagem. Quarta mensagem, verso 20. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, isso é no mesmo mês do 9, né? Ao 24º dia do mês, dizendo, então, 4 mensagens, que nós iremos depois tomar tempo em outro horário para ver o conteúdo de cada uma delas. Mas Deus fala, Ele é comunicativo, e Ele quer que respondamos a sua palavra. Palavra de homem é sucessivo a erro. Palavra de Deus passa o céu e a terra, mas ela permanecerá, não passará. Por isso, nosso alerta hoje em geral, para com todos os nossos internautas, levemos a sério a palavra de Deus. Encaremos com temor e até tremor o serviço a Ele. Nos envolvamos com a obra dEle. E quanto mais tempo nós temos de vida cristã, mais responsabilidade também temos que Ele vai cobrar de nós. Quem muito recebe, muito lhe será pedido. Então, Deus está esperando que nós correspondamos com aquilo que a sua palavra nos relata. Quando o povo aqui falhou, Deus cobrou. Mas Deus corrigiu, o povo se consertou. E isso significa que Deus dá chance, oportunidades e trabalha